Boa noite a todos. Amém? Estamos nessa temática, o poder de servir. Mensagem de hoje, o título da mensagem: servir com excelência, frutos para a eternidade. O modo como você serve, o modo como você trabalha para a obra de Deus, gerará frutos para a eternidade. Amém? Quantos aqui gostariam de ser conhecido, chamado por Jesus de servo inútil? Diga amém. Tá ligado? Lucas capítulo 17. Do versículo 5 em diante. Abra sua Bíblia, abra seu smartphone. No final, quem respondeu amém aí, vai dar glória a Deus. Diz assim: então os apóstolos, na minha versão, João Ferreira de Almeida, então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, se tiver um servo que não esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, que dirá quando ele voltar do campo: vem agora e senta-te à mesa? Por acaso não lhe dirá, pelo contrário: prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Por acaso agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Amém? Oremos todos. Senhor, graças te dou, Pai, por essa honra de estar ministrando a Tua palavra, estar falando, ó Pai, a mensagem de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa operar aqui nesse lugar, aqui nesse culto. Que Teu Espírito Santo possa quebrar algemas, quebrar caldeias, quebrar grilhões. Que Teu Espírito Santo possa tirar homens e mulheres, jovens, de cavernas emocionais. E que em nome de Jesus possa haver libertação, possa haver cura, possa haver salvação. Não por causa de mim, mas por causa da Tua palavra que está sendo ministrada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de toda a criação, o homem sem dúvida é a coroa da criação, disparadamente. Em nenhum ser há inteligência, há capacidade de pensar, raciocinar. Deus criou todas as coisas, e na medida que Ele ia criando, Ele falava: foi bom. Mas no momento que Ele terminou, que ele criou o homem, Ele disse: muito bom. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não por causa dos seus olhos, por causa da sua orelha, por causa do seu nariz, por causa da sua forma, mas sim porque você é um ser pensante. Você é capacidade de decisão, de tomar decisões. Você tem capacidade de refletir, ouvir, analisar, pensar e tomar decisões boas ou decisões ruins. O homem, a sociedade, vive pensando, vive questionando: qual o sentido da existência humana? Será se o homem ele foi criado conforme o pensamento biológico, nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer? Será se o homem ele foi criado para isso? Para ter suas limitações? O homem ele fica intrigado com isso. Qual o sentido de você crescer, você pensar em noivar, pensar em casar, em pensar em constituir uma família, em constituir filhos, ter filhos, 1, 2, 3, 4, isso vai de cada um. Qual é a necessidade disso? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de você trabalhar, acordar todos os dias pela manhã
partir para a batalha, voltar para casa à noite. Qual é o sentido disso? O mundo, com sua vã filosofia, com sua vã sabedoria, ele fica encucado, irmão, porque o universo infinito e o homem é desse tamanhozinho em relação ao universo, um grão de areia. Em relação até ao próprio nosso planeta, que é enorme, que é gigante. Você que está acostumado a fazer viagens, você que viaja para outros países, lá do alto, lá do avião, você pensa, gente, como que o planeta Terra é enorme, como que o planeta Terra é gigante. E Deus criou o homem para governar, para administrar, para frutificar. Nós, comparado a isso tudo, nós somos um grãozinho de areia. No entanto, você é o melhor que Deus criou. Você é dotado de inteligência, você é dotado de sabedoria, e sabedoria divina que ultrapassa tudo isso. A Bíblia fala que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e o absurdo de Deus é mais sábio do que o mundo. Isso mostra o quanto que nós, seres humanos, temos a capacidade de perder o foco com muita facilidade. O quanto que nós temos a capacidade de perder o rumo com muita tranquilidade, com muita facilidade. O quanto que nós nos embolamos com os embaraços da vida, o quanto que nós nos confundimos, o quanto que nós nos agarramos com as questões do século, com as questões do mundo. É bem verdade que nós, nos últimos tempos, não temos tempo para pensar, não temos tempo para raciocinar, não temos tempos para refletir. Assim como vocês, a gente acorda cedo, vai correndo para o trabalho, corre para levar a criança para a escola, corre para voltar para o trabalho, corre para casa, a gente dorme tarde, a gente acorda cedo, nós perdemos tempo para refletir. E nas horas que a gente tem vaga, o que a gente faz? Acessa inúmeras tecnologias para consumir mais e mais a nossa mente. A gente vive numa correria diária, irmãos, numa correria cotidiana. Isso já virou rotina para todos nós. A gente chega em casa, a gente toma café correndo, vai para os afazeres, leva filho para o médico, leva para algum compromisso, corre para as atividades da igreja, corre para lá, corre para lá. E quando a gente chega tarde em casa, tudo que a gente quer fazer é dormir. Abra a palavra de Deus, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 10. Do versículo 1 em diante. Qual o sentido da existência humana? Em Lucas capítulo 10, do versículo 1 em diante, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e enviou-os adiante de si, de 2 em 2. De 2 em 2. Repita comigo: de 2 em 2. E a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. E dizia-lhes: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vamos avançar para o versículo 16. Disse Jesus: quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Jesus iniciou a sua vida ministerial repetindo, reproduzindo o método divino, o método de Deus, o método do nosso Pai.
chamar homens para a sua obra, chamar homens para a sua atividade, chamar homens, treinar homens para a vida ministerial em prol do reino de Deus. É interessante ou até intrigante quando a gente analisa, quando a gente pensa, Deus, Ele é todo-poderoso, certo? Deus é o Criador do universo, Deus é o Criador da terra, Ele é autossuficiente, Ele existe por si só, não precisa de nada e nem de ninguém. No entanto, Ele conta com o ser humano. Na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim: vós sois cooperadores de Deus, vós sois cooperadores da obra do Senhor. A obra de Deus conta com cada um de vocês, a obra de Deus conta com o ser humano, conta comigo, conta com você, conta com jovens. Jesus encarnou, viveu os 30 anos e iniciou sua vida ministerial caminhando lá pelo norte, lá pela Galileia, no norte de Israel, pela Galileia, e começou a chamar homens. Vinde a mim que eu vos ensinarei a pescar homens, pescadores de vidas, pescadores de alma. Vinde a mim, siga-me, que eu vos ensinarei acerca do reino de Deus, acerca da obra do Senhor. E nesse transcurso ele chama 12 discípulos, homens, para perto de si, e começa a discipular, começa o processo de discipulado. Todas as sextas-feiras ou segunda, alguns PGs funcionam as quartas, outros às sextas-feiras. Ocorre isso, certamente ocorre isso em seu PG. A questão do discipulado. O que é o discipulado? Aquele homem, aquela pessoa mais experiente começa a discipular, começa a ensinar as coisas acerca do reino de Deus para os novos convertidos, para aqueles que frequentam a igreja. Estar em uma célula é maravilhoso, meus irmãos. Um local ali onde você recebe encorajamento, um local onde você recebe uma palavra de vida, uma palavra de esperança, é maravilhoso. Estar em uma célula é o método divino, é o método do nosso Senhor Jesus Cristo. Chama as pessoas para perto, começa a discipular, a diferenciar o reino de Deus do reino dos homens. No reino dos homens, para eu ser grande, eu preciso fazer muitas coisas. No reino de Deus, para você ser grande, você precisa servir. Se no reino dos homens a ética é você ganhar, no reino de Deus você precisa perder. Se no reino dos homens você precisa crescer, no reino de Deus você precisa diminuir. Se no reino dos homens o que impera é você odiar, no reino de Deus é você perdoar e mais orar e amar os seus inimigos. Uma total diferença do reino dos homens para o reino de Deus. Jesus chama os discípulos para perto e começa a discipular. O reino de Deus é dessa forma. Ame o próximo, perdoa. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Fala sobre perdão, inúmeros ensinamentos de Jesus, ensinamentos que vêm impactar todas as pessoas, homens, mulheres, grandes, pequenos. A mensagem de Jesus, ela é atemporal, ela percorre séculos e séculos. E ali você recebe o discipulado. Você é convidado para o reino de Deus e recebe o discipulado. Jesus, ele também deu uma missão para a igreja, deu uma missão para todos nós. Jesus falou que nós somos sal da terra, que nós somos luz para o mundo. Jesus nos deu uma missão de anunciar: o reino chegou, o tão esperado reino do Messias, o reino chegou. Jesus nos trouxe palavra de esperança, palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de cura, palavra de transformação de vidas. Quantas pessoas aqui nessa igreja, aqui nessa plateia, aqui na igreja, foram transformadas pela mensagem de Jesus, pela mensagem de transformação? A gente vem para Jesus todo arrebentado,
Quantas pessoas vêm para Jesus, vêm para a igreja todo arrebentado, cheio de problemas, confuso, endividados, confusos. Quantas questões, feridas, terríveis feridas, questões de valores todo misturado. A gente vem do mundo, o mundo é terrível, o mundo não perdoa, o mundo é implacável, o mundo curte, adora a iniquidade, sabe que é errado, sabe que é pecado, mas permanece nisso. O mundo, disse o apóstolo, jaz do maligno, o mundo já condenado ao maligno. A gente vem para a igreja assim, dessa forma, com essa bagagem, cheio de traumas, feridas familiares, cheio de machucado. Quando a gente ouve lá atrás, volta aí alguns anos aí, você quando ouviu pela primeira vez uma mensagem acerca de Jesus, uma mensagem acerca do reino de Deus, a gente cresceu acostumado a ouvir um Deus distante, a gente cresce acostumado com a religiosidade ou com práticas religiosas, e quando a gente vem para o Senhor Jesus, a gente ouve que não é nada disso. Jesus nos exorta a deixar toda essa religiosidade de lado e nos convida a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai, Criador de todas as coisas. Jesus chega para os seus discípulos e ensina: Pai nosso que estás no céu. Algo impensável para os profetas do Antigo Testamento, chegar, se aproximar até Deus e chamar de Pai. Você não encontra isso no Antigo Testamento. Nenhum profeta teve a coragem ou a audácia de chegar para Deus e Yahvé e chamar meu Pai. Vem Jesus e traz uma revolução espiritual para todos nós, uma revolução espiritual para os discípulos, uma revolução espiritual para os homens daquela época e para os dias de hoje. Chama homens e mulheres, discipulou, deu-os uma missão, e ao final ele disse: agora vocês vão, agora vocês têm um pouquinho de bagagem, agora vocês viram o que o Messias, o que eu, Jesus Cristo, fiz e posso fazer, assim como eu fiz na sua vida, agora vocês vão fazer em todas as cidades de Israel. Ide atrás das ovelhas perdidas de Israel, de 2 em 2, não foi isso que nós lemos? De 2 em 2. Jesus, ele sabia da importância de estarmos juntos. Jesus sabe da importância de andarmos em comunhão com o nosso irmão. Jesus sabe da importância que você tem para o irmão e vice-versa. É uma terrível falácia de que eu não preciso estar na igreja para fazer a obra de Deus. Há uma terrível falácia, um terrível engano dizer que eu não preciso da igreja, sendo que o próprio Jesus designou de 2 em 2, sendo que o próprio Jesus chegou para Pedro e disse: tu és Pedro, Petros, pedra pequena, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um terrível engano achar que não precisamos de estar na igreja, de ser em igreja, de atuar na igreja para adoração ao Senhor. A Bíblia, no livro de Hebreus, nos exorta a nos relacionarmos, a estarmos próximos um do outro, de 2 em 2, no mínimo, porque disse Jesus: onde eu estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Disfarçadamente, olhe para o seu irmão da direita, disfarça, gente. Olhe para o seu irmão da esquerda, disfarçadamente. Deus, ele conta, aliás, você vai contar, sabe com quem? É com esse irmão aí do seu lado, para fazer a obra de Deus. Não tem aquele irmão que fala a beça, você é uma pessoa calada, é com ele que você vai contar. Você é uma pessoa que ama a Bíblia, o seu irmão não tem o hábito de ler muita Bíblia, é com ele que você vai contar.
O teu irmão que ora pouco e você ora demais, é com ele que você vai contar. Jesus chama os discípulos e só cafezinho, só Jesus mesmo para fazer isso. Juntar um publicano, o Mateus, um publicano, cobrador de impostos, uma pessoa renegada, uma pessoa que era odiada pelos judeus, para juntar com Judas ou então com Simão Zelote. Um era considerado traidor da pátria, traidor de Israel, outro era nacionalista, brigava por Israel. Um discípulo tinha muita fé, outros tinham pouca fé. Jesus pega todos eles e mistura, vão de 2 em 2. Jesus, ele traz um enorme ensinamento, que nós não podemos, não devemos andar sozinhos. Não podemos, não devemos andar sozinhos no tocante às coisas do Senhor, porque é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Não se engane, não se arrisque a andar sozinho. A nossa igreja se esforça para cuidar de todos vocês. Nós temos 3 cultos, os cultos aqui são cheios, gente. Nós temos gente aqui de Araruama, gente de Iguaba, gente de Arraial do Cabo, gente de Búzios. Isso a gente não fala, não é gente de São Pedro da Aldeia. A gente fala isso não é para snobs, não é para nos esnobar, não é porque nos achamos melhores do que ninguém, porque nós amamos as almas. Cristo deu a vida por cada um de vocês, por cada um de nós. Por isso nós também amamos as almas e nos esforçamos para dar atenção a toda a igreja. Temos aí inúmeros grupos espalhados pela cidade. Não ande sozinho, meus irmãos. Você corre sério risco de cair, de se machucar, de se ferir na caminhada. O reino dos homens é assim: vai sozinho, eu sou egoísta, eu sou avarento, eu me agaranto sozinho. No reino de Deus não é dessa forma. No reino de Deus é você e o seu irmão. Você precisa do seu irmão, essa pessoa que está aí ao seu lado, essa pessoa que ora por você, essa pessoa que anda por você. Sabe aquele irmãozinho mala sem alça, que você julga mala sem alça? É com ele que você vai fazer a obra de Deus. É com vocês dois que Deus conta com um serviço ministerial. No livro de Provérbios diz que temos grandes expectativas e por isso precisamos deixar todo o embaraço de lado. Quantas pessoas nós conhecemos que se feriram aí na caminhada? Provavelmente você deve conhecer uma pessoa que se feriu lá em 1990 e o ministério dele está travado até os dias de hoje. Uma pessoa que no ano 2000 ouviu algo, um desagrado de um pastor, de um líder, de uma liderança narcisista, está ferida até os dias de hoje. A sua vida ministerial parou, a sua vida com Deus não se desenvolveu, porque você vive rodando em círculo, porque aquela mágoa não foi resolvida, porque aquela liderança falou algo que eu não gostei. Então você passa-se os anos, passa-se décadas e você fica remoendo isso. Quando Jesus ele nos quer trazer liberdade, quando Jesus nos quer trazer libertação, quando Jesus nos quer trazer cura, transformação. Eu não sei se toda a igreja conhece aquela série de The Chosen, e eu sou apaixonado por essa série. Já vi uma vez, estou vendo de novo. É muito interessante porque essa série, ela apresenta Jesus assim, divino, mas também bem de forma humana. E apresenta também toda a confusão que há ali na mente dos discípulos. E em muitas questões, os discípulos eles se interrogam, cara, ele faz
tanto poder, Ele tem tanto poder, mas por que Ele não faz na minha vida? Ou então eu não estou entendendo. O The Chosen mostra os discípulos não entendendo para que eles foram chamados. E é exatamente o que acontece até os dias de hoje. A gente quer entender os preceitos de Deus, como que Deus trabalha, a gente quer entender como que Deus é infinito, como que Deus criou, ou melhor, Deus não teve princípio e não tem fim, e a gente busca entender isso, e não consegue entender, não nessa esfera terrena, não nessa esfera mental, a nossa mente ela é finita, a gente cresce com um princípio e já sabemos que vamos ter um fim. Muitas das vezes a gente quer buscar razão, quer entender a dinâmica divina, quando nós não vamos entender isso. Quando Jesus ele fala assim: vem e segue, vem e me segue, ouve os meus preceitos, obedece os meus preceitos e vai. Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os entende, é o que me ama, é isso? Ou ele falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quantos de nós, gente, fica embaraçado na vida ministerial? Quantos de nós a gente carrega feridas ministeriais por longos anos? A gente acorda, a gente tem um dia correndo, a gente chega em casa de novo, a gente dorme tarde, a gente acorda cedo e no outro dia vai repetindo, e passa-se uma semana, passa-se um mês, passa-se um ano, passam-se décadas, e a nossa vida ministerial, a nossa vida com Deus, a vida com Deus continua a mesma coisa. Quando Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus disse: está vendo aquele que te odeia, aquele que te machuca, perdoa ele, perdoa, libera perdão para esse homem, se liberta dessas algemas, liberta desses grilhões. E quantas vezes nós fazemos convocação: venha servir a obra de Deus, o poder de servir. Mas aí vem logo a sua mente: a minha vida está parada, a minha vida está estagnada, porque eu tenho a ferida da minha mãe, eu tenho a ferida do meu pai, eu tenho a ferida daquela comunidade, daquela igreja, daquela paróquia, daquele pastor, daquele bispo, daquele apóstolo. Quando Jesus ele fala assim: se liberta desses grilhões, liberta-se dessas cadeias, deixo-vos a minha paz, não é a paz do mundo, a minha paz vos dou. E por conta desses embaraços a gente entra nas cavernas, a gente entra na caverna e senta, e quando a gente senta, a gente deita, e quando a gente deita, a gente dorme, e quando a gente dorme, a gente morre, deixando de viver as inúmeras bênçãos que Deus tem para cada um de nós, para cada um de vocês. Nessa semana eu estava conversando com um irmão, e ele me perguntou: vamos pensar juntos, é possível os planos de Deus, ou os projetos de Deus para a sua vida serem frustrados? É possível aquilo que Deus tem para a sua vida, um plano, um projeto, ser frustrado? Digo eu não, Senhor. Depende. Nosso pastor sempre fala aqui: o que mais tem no cemitério é o quê? É gente morta, né? Claro. O que mais tem no cemitério é o quê, gente? Sonhos enterrados,
projetos enterrados, ideias enterradas. É possível os planos que Deus tem para a sua vida serem frustrados? Depende. Depende de como você tem caminhado, depende de como você tem alimentado a sua mente, depende de como você tem alimentado o teu coração, depende das suas atitudes. Eu sei que você... Há um segmento teológico que diz que não adianta nada o que fizermos que não vai agradar a Deus, ou melhor, não vai conseguir o favor de Deus, porque já estamos, me fugiu a palavra agora, porque já depravação moral, isso aí, porque o homem já está mergulhado na depravação moral. Então não adianta nada que fizermos, que o homem fazer, que não vai. Tudo depende de Deus. Algo que respeitosamente eu não consigo concordar. Deus, ele não muda em seu ser, mas ele muda em suas decisões. Deus não muda em seu ser, mas ele muda em seus planos. Qual era o plano de Deus para Saul? Saul foi o rei de Israel, começou bem, se relacionava com Deus, mas em um dado momento ele se perdeu na caminhada, começou a fazer coisas terríveis na caminhada, coisas abomináveis que desagradaram a Deus. Deus olhou para ele e falou com o profeta Samuel: Samuel, eu tinha um projeto para ele, mas olha o comportamento dele, olha as atitudes de Saul, olha o que ele está fazendo. No entanto, eu ia abençoar ele e toda a descendência dele. No entanto, não farei mais isso. Já escolhi para mim um homem segundo o meu coração, que era Davi. Qual era o plano de Deus para o rei Uzias? Você observa que o rei Uzias começou muito bem. Começou a fazer as coisas que agradavam a Deus. Começou a fazer as coisas que agradavam ao Eterno. Mas o final dos seus dias foram terríveis. Terminou leproso, porque se desviou da vontade de Deus, se desviou do caminho do Senhor, colocou coisas impuras em sua mente e em seu coração, começou a se desviar do caminho e terminou mal, leproso. Será se Jesus, será se Deus ele queria mesmo aquele fim para Judas? Será se Jesus ele chamou Judas para que ele tivesse aquele fim mesmo? Pensa no privilégio que Judas teve, meus irmãos. Andou com Jesus, caminhava com Jesus, viu os milagres de Jesus. Quem aqui já viu paralítico andar? Quem aqui já viu cego ver, ser curado? Quem já viu aqui morto ressuscitar, levantar? Judas teve esse privilégio de estar ali com o mestre, o autor da vida, a luz que ilumina toda a escuridão, o príncipe da paz, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Judas teve esse privilégio. E por que ele teve um fim tão trágico? Porque ele queria caminhar, ele queria que o reino de Deus fosse da forma dele, ou da forma do reino dos homens. Ele colocou a matéria em seu coração. A Bíblia fala que ele era ladrão, ele tirava as ofertas do ministério de Jesus. Só Jesus também mesmo, né? Só Jesus pode colocar um ladrão para ser tesoureiro. Talvez não. Tenho certeza que Jesus ele fez isso para já nos deixar por exemplo, para abandonarmos as velas práticas, abandonarmos as coisas do reino do homem e nos apegarmos às coisas do reino de Deus, a termos uma visão de eternidade, não uma visão temporal, uma visão limitada, uma visão materialista. Servos inúteis, voltando lá na passagem, o que Jesus quis dizer com servos inúteis?
Jesus, ele sempre foi muito amoroso com quem se aproximava dele. Você observa com um paralelo bíblico, que Jesus, ele não era grosseiro, salvo com os religiosos da fé. Os líderes religiosos, contaminados, corrompidos, ele era duro, falava raça de víboras, vocês são sepulcros caiados. Porém com os pecadores, porém com aqueles que se aproximavam de Jesus, ele era doce, ele era amável, ele era acessível, ele dava atenção, dava uma palavra de amor, dava uma palavra de afeto, dava uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Vai e não peques mais, não julgueis para que não sejais julgados. Ou qual homem que fazendo tudo o que tem que fazer, tudo o que Jesus mandou fazer, tudo o que a mensagem de Deus mandou fazer, não será considerado servo inútil, porque só fez o que Deus mandar. Jesus, ele traz uma reflexão, uma exortação, um encorajamento para fazermos a vontade dele, a vontade do Pai, que é servir. Essa palavra foi até João Ferreira de Almeida, ele traduziu para servir, quando no original é doulos ou escravo. Porém, se ele traduzisse para escravo, imagine no século XV, no século XVI, João Ferreira de Almeida traduzindo para escravo. A escravidão dominava o mundo naquela época, ia pegar muito pesado. Então ele traduziu para essa palavra servir. Deus conta com cada um de nós. E sabe qual é o lucro? Quais são as bênçãos em você servir o reino de Deus? Abra lá em João 12, 26. Livro de João, capítulo 12, versículo 26. Diz assim: se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai honrará. E não é a honra do mundo, que quer os melhores lugares, que quer estar nas melhores comidas, quer comer as melhores comidas, as melhores viagens, o que mais gasta. Não é essa honra aí fora que os governantes, que os líderes, que o homem tanto deseja, que o homem tanto cobiça. É honra na eternidade. Imagine naquele dia você se apresentando para Deus: vinde benditos do meu Pai, estava nu e deste-me de vestir, estava com fome e deste-me comida, precisava de uma moradia e me hospedaste, e deste moradia, me deste hospedagem. Honra eterna. Imagine o teu nome escrito no livro da vida, passar a eternidade com Deus. Vinde benditos do meu Pai, para o lugar vos preparado desde a fundação do mundo. Servir a Deus tem lucro, gente, mas não é esse lucro que o mundo, essa visão do lucro do mundo, é a visão do lucro divino, é o galardão, é você passar, onde não haverá choro, é lá na eternidade não haverá choro, e nem tristeza, e nem ranger de dentes, não haverá depressão. O mal do século, a doença do século é a depressão. A angústia está aí, em praticamente todos os lares, em todas as sociedades. O mal está aí, meu irmão. A sociedade está em degradação, melhor, em putrefação moral. Nessa semana, li numa reportagem um jovem de 16 anos que molestou o irmão de 5 anos. Eu falei molestei para não utilizar outra palavra mais pesada.
porque ele foi induzido ali via internet, via mídias sociais, induzido por uma pessoa amada lá de lá. O mundo é mau, gente, o mundo é perverso, ó. O mundo jaz do maligno. Mas eu queria trazer uma palavra de encorajamento nessa noite, a se colocar de pé, a se prostrar ao Senhor, a se render ao Senhor e servir a Ele. Coloque-se de pé, meus irmãos. Eu queria convidar todos vocês a colocar todo o embaraço de lado, todas as questões de lado, todas as chateações que você teve ou teve nos últimos tempos de lado. Deixa todo o embaraço de lado e se agarra a Deus, se agarra à obra do Senhor, se agarra àquilo que Deus tem para você, a vontade de Deus para a sua vida, que é servi-lo de todo o coração, de toda a tua alma. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual é o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Mas amar como? De boca para fora? É óbvio que não, meus irmãos. Algo verborrágico? Mas é claro que não. Apóstolo Tiago, ele diz: não sejam apenas ouvintes, mas sim praticantes. Amar a Deus é de forma atuante, é servindo ao reino, é servindo a obra do Senhor. E Jesus fala ainda: e o segundo mandamento mais importante é parecido com o primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, não é fácil amar o próximo, não é fácil amar aquela pessoa que te fez mal, não é fácil amar aquele irmão que é mala sem alça, não é fácil amar aquele irmão que é difícil convivência, que é de difícil relacionamento. Mas aonde está escrito na Bíblia que é fácil? Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia essa passagem: tereis uma vida fácil. A obra de Deus é fácil, a obra do Senhor é realizada com facilidade. É o contrário. Todos os homens de Deus, ao executar a obra do Senhor, passaram por dificuldades. Moisés, achando que ele ia fazer a obra de Deus do jeito dele, foi lá e matou um egípcio. 40 anos depois, 40 anos por uma atitude errada de Moisés, 40 anos depois, é que ele entendeu que é do jeito do Senhor, que é do jeito de Deus e não do jeito dele. Qual é o lucro em você servir a obra do Senhor? Além de honra, os seus filhos vão tê-lo como exemplo, a sua família vai ter isso como exemplo, a sua posteridade vai ter isso como exemplo. Como é que você quer ser conhecido lá na frente? O que vão falar de vocês daqui a uns 30, daqui a uns 40 anos? O que a tua família vai falar de você daqui a uns 50 anos? Daqui a uns 100 anos? O que a tua família vai falar de você? Incrível! Mas hoje nós falamos do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, 3.500 anos ou mais. Hoje nós falamos sobre Isaías, falamos sobre Pedro, homens de 2000 anos atrás. Seguimos o seu legado. O que vão falar de você, meus irmãos, daqui a alguns anos? Fulano foi um bom homem de Deus, um homem temente a Deus. Fulano, irmão, irmã, foi um homem que se esforçou para fazer a obra de Deus. Foi um homem que transpôs todas as dificuldades, transpôs todos os embaraços, colocou todos os problemas e embaraços de lado, colocou todas as mágoas e feridas de lado, não perdeu o foco, não perdeu o alvo. Eu queria fazer alguns apelos aqui nessa noite. O primeiro deles, refletir em abrir mão da sua vida, se entregando para servir a Deus e ao próximo. Você acha mesmo que Deus te criou para ser um grão de areia no universo? Você acha mesmo que Deus te criou para ser um grão de areia nesse planeta Terra?
Você acha mesmo que Deus te criou para você ser um Zé Ninguém aqui em Cabo Frio? Você acha mesmo que Deus te criou para ser uma pessoa invisível aqui nessa igreja, aqui nessa comunidade? Você acha mesmo que Deus, a obra do Senhor, não conta com você? Nós repetidamente entoamos aquele louvor que está na moda aí, muito criticado. A Ele, como é que é a letra? A Ele, que eu estou gastando a minha vida. Quarta-feira à noite vai ter um evangelismo lá em algum lugar aqui em Cabo Frio. E a Ele, que eu estou gastando a minha vida. Sábado que vem vamos fazer uma atividade lá em algum lugar que Deus determinou. E a Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Deus manda te dizer que você vai vender o seu carro hoje e vai doar para a obra do Senhor. Deus não mandou dizer isso não, irmãos. Você vai vender o seu carro e vai doar para a obra do Senhor. Eu falei obra do Senhor, não estou falando para a igreja, eu estou falando obra do Senhor, não estou falando para essa igreja, para a obra do Senhor. Você vai vender o seu carro e vai doar para toda aqueles missionários. Quem é você quando Deus fala isso? E a Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Segunda de manhã nós temos oração, segunda à noite nós temos oração, terça nós temos nossos PGs, quarta tem oração, tem estudo bíblico, quinta do avivamento, sexta tem evangelismo, sábado, enfim, meus irmãos, a obra do Senhor conta com cada um de nós, conta com você. O primeiro apelo é você se render a Jesus definitivamente, adorar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças, e servir ao próximo, e amar ao próximo como a ti mesmo. O segundo apelo que eu quero fazer nessa noite: Jesus pegou de 2 em 2. Jesus pegou os discípulos de 2 a 2, pessoas diferentes, pessoas com diferentes temperamentos. Pegou um fleumático e juntou com um colérico, pegou um melancólico e juntou com o outro sanguíneo. É você e o seu irmão. Tá vendo aquele irmão que você tá chateado com ele? Hoje você vai se reconciliar com ele, porque a obra do Senhor é você e aquele outro irmão. Tá vendo aquele irmão que vocês precisam fazer as pazes, igual adolescentes, igual crianças quando ficam brigados e como é que é? Corta aqui, tô chateado. Se ele não estiver aqui nessa noite, você vai pegar o celular e agora e vai mandar: irmão, preciso urgentemente conversar com você, preciso urgentemente pedir perdão ou liberar perdão, porque a obra do Senhor conta comigo e com você. Se esse irmão estiver aqui nessa noite, você vai ter 1 minuto, eterno 1 minuto, para ir até ele, abraçá-lo e pedir perdão, se reconciliar com seu irmão, porque a palavra do Senhor diz: quando tiver alguém com uma questão com você, antes de entregar a tua oferta, vá lá e se reconcilia com seu irmão. Você vai ter 1 minuto para ir até o irmão aqui, que estiver aqui nesse lugar, vai abraçá-lo, vai pedir perdão, se reconcilia com ele, porque a obra do Senhor é no mínimo de 2 em 2. Se ele não estiver aqui, passa um zap aí. Você que está em casa, passa um zap aí para aquele irmão que você precisa pedir perdão, para aquela pessoa que você precisa liberar perdão, por aquele líder de PG que você está chateado com ele porque ele puxou a tua orelha e você ficou chateado, por aquele pastor, por aquele presbítero, por aquele apóstolo, por aquele bispo, seja aqui ou outra comunidade, que você ficou chateado por causa dos embaraços da vida. Coloca de lado os embaraços da vida, reconcilia-te com teu irmão e vai. O reino de Deus, para você crescer, você precisa é o quê? E que diminua eu. Para você crescer no reino de Deus, você precisa diminuir.
servir. Para você ganhar, você precisa perder. Para você ser grande, você precisa ser o menor. A lógica é o contrário, meus irmãos. Não é do nosso jeito, graças a Deus. Glória a Deus que não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. E o terceiro apelo que eu faço aqui nessa noite: você sozinho não vai a lugar nenhum. Não vai no seu braço não, que você vai se arrebentar. Não vai na sua força não, que você vai se arrebentar. Você precisa se acertar com a sua família. Você precisa se alinhar com a sua família. Você precisa se acertar com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. A obra de Deus, a obra do Senhor, precisa de alguém dando cobertura em casa para que você vá. Você precisa acertar as arestas em casa para prosseguir com a obra de Deus. É uma tremenda hipocrisia, uma tremenda mentira. Eu estou aqui, estarmos na igreja, estarmos na obra do Senhor, e em casa a esposa está tremendamente chateada ou ferida com você, homem. Os filhos estarem tremendamente chateados com você. Você precisa acertar a sua vida em casa. A igreja aqui, o culto é reflexo seu em casa. Há quanto tempo que não há reconciliação em casa? Há quanto tempo que não há pedido de perdão em casa? Há quanto tempo você não pede perdão à sua esposa ou ao seu marido? Há quanto tempo você não abraça a sua esposa ou ao seu marido? Há quanto tempo você não traz seus filhos para perto e conversa com ele? Acerta as arestas em casa e vem servir a obra do Senhor. As maiores desculpas que nós ouvimos é: não tenho tempo porque eu trabalho. Pastor, eu não consigo servir bem a obra de Deus porque eu trabalho. Eu acordo de manhã, vou correndo, corro para o trabalho, corro para almoçar, corro para ir na consulta médica, corro para ir para a escola, corro. Eu quero te dar uma boa notícia: é com você mesmo, trabalhador, que Deus conta. Quando Deus chamou Noé, eu já falei isso milhões de vezes e vou falar. Quando Deus chamou Noé, o que ele estava fazendo? A Bíblia fala que ele era agricultor. Noé trabalhava. Quando Deus chamou Abraão, o que ele fazia? Ele era negociante. Tinha uma vida familiar bem resolvida, tinha uma vida financeira bem resolvida, tinha uma área comercial bem resolvida. Quando Deus chamou Abraão, ele trabalhava. Quando Deus chamou Eliseu, ele estava arando a terra. Quando Deus chamou Davi, ele estava trabalhando lá atrás das malhadas, trabalhando. Quando Deus chamou os profetas, eles estavam trabalhando. Quando Deus chamou Pedro, o irmão dele, eles estavam trabalhando. Então trabalho, se você trabalha, eu queria dizer que é você mesmo que Deus conta. Deus não está mandando você largar seu trabalho não. Deus está mandando, está pedindo para que você dê atenção à obra dele, dê atenção às demandas do Senhor, dê atenção às demandas do reino de Deus, para que lá na frente você ganhe honra, você ganhe lucro, você ganhe as benesses da eternidade. Amém? Vamos adorar o Senhor para encerrar. E que o amor de Deus, estenda as mãos, igreja, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Tenham uma semana maravilhosa, uma semana abençoada.